ao vivo nos dois. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, seja com todos essa manhã. Um bom dia a toda a igreja, a todos aqueles que nos acompanham nas lives que têm sido feitas com relação ao culto ao Senhor, tanto na quinta-feira agora, dos trabalhos de doutrina que estavam sendo feitos na quarta, agora estamos fazendo na quinta, e os domingos pela manhã e também à noite. Nós vamos orar nesse momento para dar início ao culto dessa manhã. Depois faremos a leitura da palavra de Deus e iremos louvar um cântico, para assim depois estarmos nos voltando para a mensagem da palavra do Senhor. Então, vamos curvar as nossas cabeças, curva a sua fronte em casa e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, essa manhã. Pai bendito, nós te louvamos e te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, pela providência do pão de cada dia, pela nossa saúde, por todos os momentos, Senhor, que passamos, sejam eles bons ou ruins, mas nós sabemos que a tua presença é conosco, nos ajudando, nos confortando e consolando. Nos dirige esta manhã, Senhor, juntamente com os nossos amados irmãos e todos aqueles que estão nos acompanhando no momento de adoração ao Senhor nosso Deus. Ilumina nossa mente, o nosso coração, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Nós te rogamos essas ricas bênçãos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Logo depois estaremos louvando ao Senhor com um cântico. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, fala acerca dos 10 mandamentos, da lei do Senhor que nos compete observar e compete a nós também obedecer a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, acompanhe comigo a leitura. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas também debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, e que se prolonguem com isso os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo.
Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida esta manhã, que o Senhor faça essa palavra encontrar guarida no nosso coração para a glória e louvor do seu nome. Vamos louvar ao Senhor com cântico, porque apesar de estarmos distantes, de não estarmos no templo juntos, mas espiritualmente estamos juntos, estamos todos conectados com Deus, ligados ao Senhor, diante do seu altar, e por isso nós vamos louvar Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Louvemos ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor em todas as coisas. Agradecemos a Deus pelo momento do louvor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua santa bênção derramado na vida da igreja, na nossa vida, na sua vida. Eu peço aos irmãos agora que abra a sua Bíblia no texto da carta de 1 Pedro, no capítulo 4, e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, acompanhe a leitura, por favor, do versículo 1 ao versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos
também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, a fim de todas as coisas estarem próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios ao bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendo o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, e porque Ele supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse assim acontecendo. Eu quero, por favor, ainda ler o versículo 19, e vamos destacar nesse texto do apóstolo Pedro, aqui onde lemos no capítulo 4, de 1 a 12, o destaque é no versículo 12, e mais uma leitura lá no versículo 19, aonde o apóstolo Pedro vai encerrar esse capítulo dizendo: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, o destaque aí do verso 12 e do verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E o 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Queridos e amados irmãos, nós começamos a dizer sobre esse texto, como início de um título da nossa mensagem essa manhã, da nossa reflexão, é que se Deus existe, então pode existir sofrimento? Essa é uma pergunta que muitos fazem, e por causa dessa pergunta tem surgido como resposta algumas teologias pregadas na nossa sociedade, pregadas por algumas igrejas, aonde o caminhar em sofrimento não teria nada a ver com Deus, aonde você ter uma vida cristã, aonde você passa por dificuldades e tribulações, não teria nada a ver com a vida cristã, ou principalmente com a presença de Deus. Mas claro que isso é um equívoco de algumas dessas comunidades que têm pregado isso. Pelo contrário, se Deus existe, é claro, o sofrimento também está presente. E nós temos essa convicção e essa certeza na própria leitura da palavra de Deus, onde vemos o testemunho e o exemplo do próprio Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, vindo para este mundo, ao Deus que encarna a homem e vive nessa terra e sente as nossas dores, as nossas dificuldades, e ele passa por esse extremo sofrimento. Então, não podemos separar, desassociar o sofrimento da vida cristã. Então, se Deus existe, pode existir também o sofrimento? Sim, perfeitamente. A vida cristã, ela também é formada de sofrimento, porque esse sofrimento, ele traz esperança, ele traz também motivação para outras situações, ele nos
da experiência, ele nos experimenta, torna-se como bênção da parte de Deus para a sua igreja. O sofrimento, ele entrou no mundo por meio do pecado. Nós podemos ver isso no livro de Gênesis, quando percebemos diante da desobediência de Adão e também de Eva, a entrada do pecado. E assim, com o cometimento do pecado, a morte entra como salário desse pecado. E claro, havendo a morte, há agora para o nosso corpo, para a nossa vida, o envelhecimento, o adoecimento. Então, essas questões, elas são claras aqui pelas Escrituras, de que depois do pecado, nós acabamos por sofrer. Então, o sofrimento entra no mundo pelo pecado. A natureza hoje ela geme por causa desse pecado. Os filhos de Deus gemem por causa do pecado. O sofrimento não só atinge a um grupo, não só atinge a uma comunidade, a uma igreja ou não sendo igreja, mas o sofrimento, ele atinge a todas as pessoas. Ninguém nesse mundo pode abrir a boca e dizer: eu não sofro, eu nunca sofri, o sofrimento nunca passou pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Ninguém, nenhum ser humano consciente, dotado de razão, pode abrir a boca para dizer isso. Então, as dores são diversas em várias áreas, da dor física da alma, até a dor psicológica, nos sentimentos, no coração, ela se espalha de diversas formas. E claro, o medo e a ansiedade podem trazer muito sofrimento. A humilhação, o desprezo, a solidão, tudo isso pode trazer também muito sofrimento, a perda de familiares. Nós ontem estivemos pregando lá no Certo, naquela instituição de irmãos que são cadeirantes, e nós, quando estávamos para iniciar o culto, o diácono Israel, o presidente do Certo, estava dando as primeiras palavras, e dentre elas, ele lamentando ali um momento, um período de sofrimento sobre a perda de entes queridos, a perda não só de familiares, mas também de amigos e irmãos próximos e pessoas que faziam parte lá da instituição. Então, a perdas familiares é uma parte do sofrimento, o remorso é uma parte do sofrimento, casamentos desfeitos causam grande sofrimento, não só para os cônjuges, mas também para os filhos. O sofrimento se expressa de várias formas, desde uma depressão leve a uma profunda, na dor do faminto, daquele que tem fome, que tem necessidades, daquele desamparado. A Bíblia nos relata sobre os órfãos, as viúvas, não é? Pessoas que são vítimas de violência, pessoas que estão enlutadas por parentes que partiram. Então, tudo isso e são formas de sofrimento. Mas, da parte de Deus, Ele, de fato, não nos poupa do sofrimento, mas há uma esperança, há uma convicção e um alento para a minha e para a sua vida acerca do conforto e do consolo que Deus nos concede com sua presença. Ele não nos poupa do sofrimento, mas Ele está conosco no sofrimento. E aí, nós, quando lemos Isaías, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo de 1 a 3, o Salmo também 23, no versículo 4, esses textos irão trabalhar acerca dessa presença de Deus no sofrimento. O salmista lá no Salmo 23 fala na presença de Deus, quando no vale da sombra da morte, Ele está conosco, Ele está comigo, diz o salmista lá. Então Deus trabalha nos momentos dolorosos da nossa vida, meus irmãos. Ele nos direciona, Ele nos aponta para o bem, Ele nos dá a sua graça e nos encaminha para o nosso bem, assim como foi lá em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, na restauração de todas as coisas, e na sua presença para conosco. Deus transforma as situações que são contrárias a mim e a você em benefício para nós. Se você for ver o salmista escrevendo lá no Salmo 84, nos versos de 5 a 7, você vai ver Deus mudando a situação daquele povo e do salmista para algo que era mal, tornando em benefício. Mesmo até que as situações não mudem, ou aparentemente não mudem,
Deus é a razão da nossa alegria. Ontem o tema da nossa pregação lá no Certo foi sobre acerca do Deus bom. O nosso Deus é bom. Foi aí que levamos a palavra lá no Salmo 106, no versículo 1, aonde nós devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua bondade está na tristeza e na alegria, está nos momentos de dificuldade e nos momentos de bonança. Está nos momentos de choro e dor, mas está nos momentos de extrema alegria. Então, essa é a razão da nossa alegria, um Deus que não muda e um Deus que participa da nossa vida ativamente. Eclesiastes também vai tratar no capítulo 3, versículo 17 e 18, acerca dessa situação de nos alegrarmos em nossas tribulações, como Paulo se alegrou, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, do quanto ele tinha certeza de que Deus estava presente com ele, o ajudando nos momentos de dificuldade. Lá no livro de Tiago também, o capítulo 1, no versículo 2, Tiago trata dessa situação, acerca da presença de Deus na nossa vida, sobre os momentos difíceis. Então, quanto ao texto, irmãos, o apóstolo Pedro, ele aqui nos traz 3 lições extremamente importantes acerca da questão do sofrimento, porque é um tema que está sendo amplamente recorrente por conta da pandemia, por conta ainda de perdas de vidas, acerca do coronavírus e desse distanciamento, dessa separação, mesmo essa volta, essa tentativa de um retorno aí aos poucos em meio a tanto protocolo sobre distanciamento, sobre máscara, mas isso nos causa dor, né? Ontem no culto lá do Certo nós sentimos esse distanciamento dos irmãos, essa falta de nos abraçarmos, de nos abraçar, e estávamos apenas nos cumprimentando pelos cotovelos, né? Uma parte muito pequena do nosso braço, para poder falar com as pessoas, ao invés daquele abraço, daquele aperto de mão, daquela sensação de sentir o próximo. Mas isso é uma parte do sofrimento que Deus vai tratando na nossa vida. E o apóstolo Pedro, ele traz aí 3 lições nesse texto que lemos, a partir do versículo 1 até o versículo 12 lá, o apóstolo vai tratar sobre o propósito do sofrimento na nossa vida. Esse sofrimento, ele começa destacando ali do versículo 1 ao versículo 3, dizendo para nós que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento, ele faz com que o pecado perca o seu poder na nossa vida. Enquanto o sofrimento endurece o coração do ímpio, ele amolece o coração do crente, dando esperança, dando convicção e trazendo experiência. E o exemplo do sofrimento de Cristo, no qual citamos aqui no início, ajuda o crente, ajuda a mim e a você a enfrentarmos esse sofrimento na mesma condição de Cristo, de ir até Ele e suportar todas as coisas. O crente não é melhor do que o seu Senhor. Se Cristo sofreu, por que não sofreríamos? Se o mundo perseguiu a Cristo, se o mundo atacou a Cristo, se mutilou a Cristo, não deixaria de infligir sofrimento também a nós. Não seria diferente. Por isso o sofrimento nos leva a entender que os prazeres desse mundo, os prazeres materiais e carnais, as paixões da carne não compensam. Por isso que o sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado, a superarmos a situação de pecado. Em segundo lugar, ele nos aponta aí do versículo 4 ao versículo 6, que o sofrimento também nos ajuda a testemunhar de Cristo. É nesse momento que nós proclamamos ainda mais o Evangelho. Os incrédulos, eles acabam por se admirar quando, mesmo sofrendo, o crente está cantando, está louvando, está feliz, está com um sorriso no rosto. Ele louva, ele adora, ele agradece a Deus por muitas situações que são passadas na sua vida. Nós nos lembramos da situação de Jó, que está lá nas cinzas, não é? Mas glorificando a Deus de todo o coração. É só lembrar das suas palavras quando ele diz: o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então veja, no momento de extremo sofrimento, de extrema tristeza, Jó não perde a esperança, porque sabe que Deus está com ele é fiel e está na sua vida. Lembramos-nos também do apóstolo Paulo e Silas, pregadores do Evangelho, ali nas viagens missionárias, quando eles estão presos, os dois, o que é que eles fazem lá?
Será que eles choram e se lamentam, estão murmurando o tempo todo, estão reclamando, se queixando de que agora que somos crentes, que somos pregadores do Evangelho, estamos aqui sofrendo, presos, algemados, sendo maltratados? Eles não fazem isso. O que eles fazem naquela prisão, segundo a Bíblia, é cantar, é louvar a Deus. E isso, veja como foi importante o sofrimento, onde ele nos ajuda a testemunhar de Cristo. Foi louvando ali que eles impactaram os prisioneiros e até o chefe daquela guarda que havia prendido Paulo e Silas naquela prisão. Estevão, por exemplo, né, mesmo sendo apedrejado, sendo maltratado, ele tem um brilho na sua face. Ele não está ali completamente amargurado, mas ele está com um brilho na face, ele está com um brilho no seu rosto e ele está contemplando a presença de Deus, porque os céus se abrem naquele momento para ele, momento de extrema tribulação para a sua vida. Cristo, mesmo pregado na cruz do Calvário, ele tem palavras de amor. Então veja, o sofrimento testemunhou a vida dele, as suas palavras de que ele não foi à cruz para reclamar ou para resmungar, mas sim foi para falar palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele está ali num momento de, mesmo com todo aquele sofrimento, mas ele tem palavras de extremo amor para aqueles que estavam fazendo tanto mal para com ele. Então o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo, diz o apóstolo Pedro aí, do versículo 4 ao versículo 6. Aqui no texto, do versículo 7 ao versículo 9, sofrimento também faz produzir em nós, produzir na igreja, produzir em você mais amor pelos irmãos. O sofrimento, ele produz em nós sensibilidade. Ele traz ainda sensibilidade à nossa alma para nos compadecermos dos nossos irmãos, para sermos mais empáticos para com cada um deles. Passamos diante do sofrimento a ver a vida agora com outros olhos, não é? Sempre alguém tem um testemunho de quando passa pelo vale da sombra da morte. Sempre alguém tem palavras diferenciadas a dizer quando passa por extremo sofrimento ou risco de vida. A visão muda, o olhar, a ótica agora torna-se mais apurada. Nós nos tornamos mais amáveis, mais generosos. O sofrimento ajuda o ser humano a abrir o coração para ajudar os irmãos, principalmente os crentes. O sofrimento nos torna mais solidários uns com os outros. Você veja que é nesse período de pandemia, período de extrema escassez num país por algum problema sério, um período de catástrofe, um período de calamidade, que é nesse momento que o coração moral do homem se volta para movimentos humanitários, por exemplo, para grandes concentrações humanitárias para ajudar o próximo. Isso são organizados nesses períodos em favor daqueles que passam por muita dor, por muita perda e por muito sofrimento. Ainda o apóstolo Pedro nos ensina de que agora lá no verso 10 e no verso 11 do seu texto, o sofrimento nos faz colocar em prática os dons que Deus nos concedeu para servirmos ao povo, servirmos ao seu povo. Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos, de acordo com o dom, com o talento que recebemos na nossa vida, deixarmos de ser egoístas, mas servirmos uns aos outros. O nosso propósito, o propósito da igreja passa a ser ainda mais o de abençoar os outros, a edificar o povo de Deus e a trazer um testemunho claro, fiel e prático para uma sociedade que, segundo a Bíblia, trata como jaz no maligno, essa que tem os olhos completamente cegos à glória de Deus. Como o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele vai falar de que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não fosse resplandecida, para que não resplandecesse a luz de Cristo nos olhos deles. Então, o nosso alvo é a glória de Deus, a nossa alegria é a glória de Deus e a exaltação de Cristo. É isso que vem o apóstolo Pedro nos ensinando nesse texto que lemos aí do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo
12, onde lemos, dando um destaque ao versículo 12 e um destaque lá ao versículo 19, dos quais eu não comento aqui, mas o destaque deles é justamente o sofrimento. E Pedro discorre isso no texto do versículo 1 ao versículo 11, nos dando etapas e nos mostrando o quanto cada parte daquilo que o Senhor nos ensina acerca do sofrimento vale para a igreja se envolver e amar o próximo e ajudar o outro e ajudar aos de casa, os primeiros da fé, como diz a própria Bíblia, a podermos estar consternados uns para com os outros no momento de aflição, no momento de dificuldade. Então, nesse momento nós podemos responder claramente agora. O Evangelho, ele anda em paralelo com o sofrimento? Sim, porque há ensinamento, porque há aprendizagem. Sofrimento na Bíblia tem uma base pedagógica, tem um ensinamento para a igreja, tem um ensinamento para mim e para você. O sofrimento, ele é importante, as dificuldades são importantes. Por isso que não podemos dar ouvidos às teologias da prosperidade, onde a ênfase e o destaque é justamente tirando o sofrimento do Evangelho. E o Evangelho, ele contém o sofrimento, faz parte, até para poder nos lapidar, para poder nos confirmar e nos afirmar no Evangelho verdadeiro de Cristo. Evangelho sem sofrimento não é Evangelho. Sofrimento sem o Evangelho também não é sofrimento. Porque sofrendo, mas você tendo o Evangelho, ele vai te fazer entender e perceber, para que você não resmungue ou reclame quando estiver passando por necessidade, quando estiver passando por provação, quando estiver vendo coisas acontecendo nesse mundo que você ache que venha a ser injustiça da parte de Deus. Se Deus existe, então não deveria existir sofrimento. Mas como? Não pode desassociar isso, porque uma coisa completa a outra. Os momentos difíceis é o momento onde você aprende, onde você desenvolve, onde você cria, onde você cresce, onde você amadurece. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala acerca do sofrimento, acerca das suas perseguições, das suas noites de tribulações, dos navios a qual ele usou para proclamar o Evangelho, e desses navios, dessas viagens, um que se despedaça e deixa todos vivos, mas se despedaça, passa por tribulação e tempestade, e tantas outras situações de morte que o apóstolo Paulo passa, como de apedrejamento por 2 vezes. Numa delas ele fica quase que morto, podemos aqui nos lembrar de um coma. Então tudo isso ele usa para depois estar ensinando aqueles irmãos em Corinto de que essas coisas o fez crescer, o fez amadurecer. Até no próprio espinho na carne de Paulo, onde ele clama ao Senhor por 3 vezes, pedindo a Jesus que afaste dele aquele espinho, o Senhor não afasta, e diz que a graça do Senhor, essa apenas basta para Paulo. E Paulo assim o recebe com grado, com bom grado, agradecendo a Deus e sabendo que ele não ia se vangloriar se ele não tivesse o sofrimento. Foi com o sofrimento que ele não se gloriou de si próprio. O apóstolo é extremamente inteligente, capacitado, um homem culto, e talvez isso mexesse com a sua cabeça, o elevasse acima dos outros, mas o espinho que não sabemos qual é, a Bíblia não diz, o Senhor Jesus não diz que espinho era esse, o próprio apóstolo Paulo não fala em detalhes o que é que o aborrecia, o que é que o machucava tanto, o que é que o deixava tão magoado, mas a única certeza é de que Cristo concedeu a ele a sua graça, e isso bastou até os últimos dias da sua vida. E é o que basta para mim e a você. E eu quero concluir aqui, irmãos, que precisamos entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Está lá o destaque do versículo 12, no capítulo 4, aí que lemos da primeira carta do apóstolo Pedro. O crente, onde ele diz lá que não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo em relação apenas com a vida cristã, mas ela se expande à vida de muitas outras pessoas. Então há sofrimento até fora daqueles que não são crentes, há sofrimento.
mas o crente até mesmo tem que esperar essas provações, elas vão chegar até o fim da nossa vida, até o nosso encontro com Cristo, mas até lá nós vamos crescendo, adoecendo, vamos preservando a fé e fortalecendo a nossa alma, o nosso coração com relação às coisas de Cristo. Nós vivemos num mundo caído, num mundo completamente hostil à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vivemos cercados de grande número de inimigos, de pessoas que odeiam o Evangelho e que odeiam aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Mas nós precisamos entender isso aqui, né, de uma maneira didática da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de vivermos oprimidos pelo pecado e por aquilo que nos assedia, que nos rodeia, que diariamente está à nossa porta, nós precisamos estar convictos na palavra do Senhor de que ela nos diz que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Se o mundo perseguiu a Cristo, hostilizou a Cristo, será que não perseguiria também a igreja de Cristo? Será que não nos perseguiria? Será que o sofrimento não iria nos perseguir? Quanto mais essa igreja é fiel, quanto mais você é fiel, mais essa igreja e você serão perseguidos. Não tenha dúvida disso. Porque a palavra de Deus, lá o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, escrevendo aquele jovem pastor, no capítulo 3, versículo 12, nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo dizendo: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Assim como todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido, diz o apóstolo Paulo. Ele ensina isso a Timóteo. Todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. E aí o apóstolo João, lá na sua primeira carta, lá no capítulo 3, no versículo 13, não vos maravilheis, não ficais espantados se o mundo vos odeia. Se odiou a Cristo, odiará vocês também, não tenham dúvida disso. Mas como crentes, irmãos, nós precisamos crer que, conforme o texto, o sofrimento é o caminho da glória. Não é? É isso que a Bíblia ensina. Quando você vem ao mundo e o Senhor te chama, o Evangelho não se torna uma rede ao mar aberto e vivemos uma vida no mar de rosas, para depois chegar a um local de felicidade. Nós passaremos por dificuldades, estamos sendo lapidados aqui para o último dia, o encontro com o Senhor, onde a noiva, que está sendo toda preparada aqui, a noiva, a igreja de Cristo, toda lapidada, ela passa por esse sofrimento, mas naquele dia ela será extremamente gloriosa por toda a eternidade. Aprenda que o sofrimento é uma oportunidade para estarmos aos pés do Senhor, para nos entregarmos de todo o coração e alma em sua presença e fazermos também, como consequência de estarmos na presença de Deus, fazer o bem a outras pessoas, pensar no nosso próximo, sermos empáticos para o nosso próximo e, acima de tudo isso, claro, dando testemunho de fé. Algumas vezes vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. A alma não teria cor se os olhos não tivessem lágrimas, disse talvez o pastor Hernandes Dias Lopes. O Calvário foi a grande prova que Deus deu. O sofrimento, conforme a vontade do Senhor, nos levará para a glória eterna junto com Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque essa palavra no nosso coração, que ela encontre guarida e nos dê esperança cada vez mais, que multiplique a nossa fé, que nos dê graça e alegria para a glória de Jesus Cristo. Amém. Eu queria louvar com você mais uma vez, agora o hino de número 135. Abra o seu hinário para nós encerrarmos esse momento aqui do culto essa manhã, desse momento que na igreja nós tratávamos como a escola bíblica dominical, mas nós mesmo fazendo esse evento de casa, estamos prontamente aqui nos lembrando dos momentos de culto na nossa igreja. Mas abra o seu hinário lá no hino de número 135 para louvarmos o hino Mais de Cristo. Nós precisamos mais de Cristo. Hino de número 135. Louve conosco.
Mas em Cristo eu quero ter seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais o bondoso Salvador. Amém, meus queridos irmãos. Nós vamos orar, curve a sua cabeça nesse momento. Vamos agradecer a Deus por estar terminando esse momento de culto, esse momento de adoração, do qual Ele não cessa, mas continuamos adorando ao Senhor durante todo o dia. E hoje à noite estaremos, se Deus assim permitir, às 19 horas, estaremos adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor no culto à noite, no culto solene, do ajuntamento solene, mesmo sem estarmos juntos no templo, mas estamos juntos espiritualmente. Então, ore comigo nesse momento. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, uma manhã chuvosa, onde chuva de bênçãos cai sobre a terra. Obrigado, Senhor, por podermos contemplar as maravilhas da Tua criação, da Tua natureza. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, pelo milagre da vida, por abrir os nossos olhos e podermos contemplar as maravilhas da Tua lei. Abençoa o Teu povo, abençoa toda a família cristã, abençoa toda a Tua igreja, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Nos conduz em adoração durante todo este dia e nos ajunta novamente, Senhor, à noite para estarmos adorando e louvando o Teu santo nome. É o que nós oramos, agradecidos, pedindo que o Senhor nos abençoe o nosso alimento desde já e nos dê um dia de paz na Tua presença. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Até a noite. Fiquem em paz. Tenham uma excelente tarde de domingo em nome de Jesus. Amém.